Bem, meus amigos, associados do Clube Militar e demais militares de uma maneira geral, do Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui nos apresentamos como candidato à presidência do Clube Militar para o biênio 2014-2016. Naturalmente, confiando na minha vivência e experiência em clubes militares por onde eu passei, que podemos ver na nossa transparência. Vivência, conhecimento e experiência. Presidente da Associação de Adidos Militares em Washington, Estados Unidos. Presidente do Círculo Militar de Manaus, durante 4 anos. Vice-presidente eleito do Clube Militar, também por 4 anos. Diretor social do Clube do Exército em Brasília, em 2 gestões. Diretor cultural do Círculo Militar da Praia Vermelha. Diretor do Grêmio do CPAEX e da ECM na Praia Vermelha. E diretor de esportes e professor de educação física do Círculo Militar de Fortaleza. Função exercida no Clube Militar. Em 2 gestões, 2002 a 2006, atuei como 3º vice-presidente eleito do Clube Militar, onde dediquei-me integralmente à função, responsável pelas sedes Lagoa e Cabo Frio e a participação em assuntos ligados à soberania nacional e em defesa da nossa classe militar. Eu agora vou apresentar aos senhores o tema principal da minha palestra, que é ação. A nossa chapa Determinação, ela tem como tema principal ação. Como será feita essa ação? Será feita através de uma Assembleia Geral Permanente, que hoje em dia é muito facilitada, porque ela pode ser presencial e virtual. Eu vou conduzir a minha apresentação dando a volta no círculo, começando aqui e dando a volta acompanhando a seta. Então, eu começo dizendo aos senhores, chega de ficarmos escrevendo artigos e protestos na internet. Nossa proposta é ação. Discutir, estudar e debater temas atuais com os sócios, com os grupos, maçonaria, formadores de opinião e articulistas. Vários assuntos poderão ser tratados nessa Assembleia Geral Permanente. Eu vou citar alguns deles aqui atuais, outros virão, principalmente após as eleições de outubro, agora de 2014. Assuntos como Comissão da Verdade. Nós temos que atuar no meio civil, levar a nossa proposta aos jovens. Um exemplo disso é a divulgação do depoimento do general Álvaro, do coronel Ustra, que ficou só restrito no nosso meio, não foi divulgado externamente. Os jovens precisam tomar conhecimento, os formadores de opinião. Um outro tema, Foro de São Paulo. A maioria dos países latino-americanos hoje são governados por integrantes do Foro de São Paulo. Então, nós temos que também debater esses assuntos. Mensalão. Hoje impera a corrupção no meio político. É um assunto que está bem atual. A nação toda está ávida para que alguém se contraponha a isso. Sucateamento das Forças Armadas. Falam em sucateamento, falam em musculatura. Eu acho que nós temos que ver aí um meio termo, dizer o que nós podemos apresentar até para as Forças Armadas e para a nação de uma maneira geral, uma maneira de nós ou não sermos sucateados e também não acharmos que temos musculatura bastante para enfrentar o que vem pela frente. Impor assessoria parlamentar.
Todas as classes têm a sua assessoria parlamentar. Nós, das Forças Armadas, temos também. Mas a reserva, que é aquela que pode falar quando o ativo não puder falar, ela não tem representação, não tem assessoria parlamentar. Então vamos criar uma assessoria parlamentar. O salário dos militares, próximo assunto ali, é um assunto que tem que ser constante, tem que ser uma briga constante. Hoje em dia, é muito cômodo para o governo dar um pequeno salário e dividir em 3 anos. Durante esses 3 anos a gente não pode reivindicar nada, porque já aceitou, então só daqui a 3 anos. Então nós temos que brigar pelos nossos salários diuturnamente e que ele seja dado de uma única vez e não parcelado, que é para no ano próximo nós pudermos brigar novamente por ele, se for o caso. Previdência Social militar. Nós, quando estávamos no Clube Militar, em 2006, nós brigamos muito pela nossa Previdência Social e tivemos êxito junto ao nosso coronel Sinésio e pretendemos continuar, porque essa guerra ainda não está. A batalha foi ganha, mas a guerra ainda não foi ganha não, meus senhores. Nós ainda podemos cair na vala comum do SUS. Leilão do pré-sal e gás natural, um outro assunto que está evidente. E olha, o gás natural, a lei ainda nem foi regulamentada. Entendeu? E o pré-sal é outro assunto que a gente teria que brigar no momento oportuno, mas ainda há tempo de brigar, principalmente pelo gás natural. Amazônia, o entreguismo das nossas riquezas, a cobiça internacional. Eu me permito dizer aqui que eu sou um especialista, porque me dediquei à minha carreira, foram 10 anos dedicados à Amazônia. Então nós temos que defender a nossa Amazônia desde já. Não me resta a menor dúvida que a Amazônia será a bola da vez. Assim que o petróleo estiver fora de foco das ganâncias mundiais do primeiro mundo, a Amazônia, a água, o nióbio, tudo que o seu subsolo, as riquezas, será a bola da vez. Assunto a ser bastante debatido numa Assembleia Geral. O nióbio, eu boto aqui até nióbio versus Alcântara. Eu não tenho a menor dúvida que nós, se temos a maior reserva de nióbio do mundo, temos o melhor posicionamento de lançamento de satélites do mundo. Se nós dominarmos essas duas, e já dominamos, a parte do nióbio que temos, agora, aquele lançamento, por exemplo, lá em Alcântara, foi um problema sério. Ali nós perdemos engenheiros, técnicos, e até formar essas novas cabeças pensantes vai demorar alguns anos ainda pela frente. Isso deixa uma dúvida, é um caso a ser discutido. O que será que houve lá em Alcântara? Porque a partir do momento que nós temos o nióbio, a maior reserva do mundo, a partir do momento que nós lançarmos o primeiro satélite brasileiro, não resta a menor dúvida que nós vamos liderar esse trilionário comércio que é o lançamento de satélites. Então, é outro assunto que bastante evidente para que nós possamos discutir. Um outro assunto, cassação da medalha do pacificador. Nós temos que cumprir o decreto. A maneira como fazer isso é que nós temos que discutir numa Assembleia Geral. Será uma ação junto ao Ministério Público? Será uma petição do Clube Militar? Seja lá o que for. Mas temos que discutir isso, como fazer. E isso será feito numa Assembleia Geral permanente. Formação de uma bancada militar nos 3 níveis. No municipal, estadual e federal. Nós temos que ter uma bancada militar. Eu até conversando com vários amigos e companheiros, nós chegamos à conclusão de que nós não temos sindicatos para brigar por nós, para formar uma bancada militar, para lutar no Congresso. Então, nós temos que formar uma bancada militar, e o Clube Militar tem condições de fazer isso, de investir num candidato só, nesses 3 níveis, municipal, estadual e federal,
E porque, é como eu tenho dito, nós hoje em dia só temos quem? O Bolsonaro. Uma andorinha, o capitão Bolsonaro. Uma andorinha só não faz verão. E nós temos condições de colocar 27, um por estado, para formar essa bancada. Outros assuntos virão. 2014 vai ser um ano difícil, é um ano eleitoral, e o Clube Militar tem, logo depois da eleição, o presidente assumindo, o presidente do Clube Militar, ele tem que já começar a brigar, o termo é esse, para que nós possamos eleger aqueles que realmente estão bem intencionados com os destinos da nação. Outros temas de interesse nacionais irão surgir ao longo do tempo. Então, nós demos esse giro na seta, mostrando quantos assuntos já poderiam estar sendo debatidos numa Assembleia Geral Permanente. Após esses assuntos serem debatidos, a Assembleia Geral fará um manifesto à nação. Então, o manifesto à nação, se vocês seguirem a seta ali, a seta da esquerda, os senhores vão ver lá, é um documento que expressa o pensamento das forças vivas da nação, sobejamente discutidos nessa Assembleia Geral, onde sairá esse manifesto à nação. O Clube Militar tem plenas condições de liderar essas forças. Os militares da ativa não podem se manifestar em determinados assuntos, mas o Clube Militar, a reserva, tanto pode como deve. Bom, sair do comodismo das palavras para ações concretas e reais. Matéria paga nos órgãos de comunicação para que o povo tome conhecimento. Investir num candidato único, como eu já falei. Campanha para não votar no continuismo. Passeatas organizadas e ordeiras. Audiência, depois de um manifesto desse, nós podemos pedir uma audiência à presidência da República. Se recebe lá o MST, a CUT, por que não receber o presidente do Clube Militar? E ainda mais se estivermos reforçados com a nossa assessoria parlamentar. Então, meus amigos, isso é que nós pretendemos, é o principal foco da nossa palestra aqui. É a Assembleia Geral Permanente com ações firmes e determinadas para apresentar esse manifesto à nação brasileira para que o público tome conhecimento. Por isso, meus amigos, eu conto com os senhores, votem na chapa determinação, votem General Paulo Assis. Essa promessa e as outras que constam do meu plano de ação serão cumpridas na íntegra. Eleitos, assumimos esse compromisso. Não olhar para trás, olhar para frente, subir o morro e conquistar o objetivo. Determinação por um clube militar atuante. Muito obrigado.